serem postos em causa. Muito boa tarde a todos e muito obrigado por estarem presentes. Vamos então iniciar a sétima conversa do nosso ciclo O Mundo à Volta do Porto, organizado pelo Jornal Notícias, em colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e com o patrocínio da Irmandade dos Clérigos. A todos ficam os devidos agradecimentos, mas sobretudo às pessoas que nos acompanham e à doutora Margarida Tavares, que aceitou o convite para vir falar connosco sobre um tema que, pelo menos do ponto de vista analítico, é muito interessante, porque é um tema em que se cruzam intimamente os comportamentos das pessoas e, portanto, as escolhas que as pessoas fazem livremente, a maneira como se alimentam, como fazem ou não exercício, como governam a sua vida, de um lado, e do outro lado as políticas públicas, quer dizer, as formas de incentivo que nós temos para induzir comportamentos pessoais. A doutora Margarida Tavares é médica do Hospital de São João, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e foi, entre outras responsabilidades, diretora clínica do Hospital de São João e, mais recentemente, secretária de Estado para a Promoção da Saúde. Muito obrigado por estar connosco para falarmos sobre este tema da promoção da saúde e as políticas públicas. Como é habitual, para além de começarmos a horas, creio que vale a pena começar por assinalar os progressos que fomos fazendo no domínio da saúde pública. A mim, pessoalmente, impressiona-me, sobretudo, o progresso que, em algumas décadas, nós fizemos na assistência materno-infantil. À altura do 25 de Abril, nós éramos um dos países com pior desempenho na Europa e no mundo em matéria, por exemplo, de mortalidade infantil. Hoje somos um dos países com melhor desempenho no mundo e somos também, por exemplo, conhecidos como um país com uma das mais elevadas taxas de vacinação, quer do ponto de vista da cobertura, quer do ponto de vista da adesão das pessoas à vacinação. E esse, aliás, é um processo que teve início mesmo antes do 25 de Abril e que teve e tem efeitos muito poderosos para a prevenção de várias doenças e riscos de doença e, portanto, para a promoção da saúde pública. E, portanto, doutora Margarida Tavares, muito obrigado pela sua presença e diga-me se compartilha desta ideia de que nós podemos identificar avanços substanciais que o país foi tendo em matéria da saúde pública antes de identificarmos também os problemas novos ou antigos que temos de enfrentar. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. Agradeço-lhe a si ter-se lembrado de mim e deste tema para incluir neste ciclo de tertúlias. É mesmo muito importante. E é um gosto estar aqui. Aproveito os seus agradecimentos para também agradecer à organização deste momento. Aliás, estarmos aqui a falar, a partilhar conhecimentos, é mesmo uma ação de promoção da saúde, não há dúvida nenhuma. Aliás, um dos pilares da promoção da saúde é a participação cidadã nas escolhas, na discussão, nos conhecimentos de todos nós. E contribuir para esse corpo de conhecimento é mesmo central na promoção da saúde e, portanto, estamos aqui num exercício pleno dessa belíssima atividade que é promover a saúde. E promover a saúde é aumentar o capital de saúde, é o principal. Se quisermos em linguagem mais vulgar, tudo aquilo que dá saúde. Portanto, isso é que é a promoção da saúde. Mas sim, concordo plenamente com aquilo que disse. Nós tivemos avanços absolutamente assinaláveis desde que temos uma democracia, nomeadamente,
e só a própria democracia, que também é uma ação de promoção da saúde, foi fundamental, porque existem determinantes da saúde que foram trazidos com a liberdade, com a melhoria das condições de vida. Portanto, ter alimentação adequada, ter trabalho, ter habitação, ter educação, porque a educação molda a nossa capacidade de escolher, foi fundamental para trazer saúde à nossa população. A saúde materno-infantil é absolutamente fundamental. Nós não podemos imaginar uma população saudável se não cuidarmos de quem está a ter uma nova vida. É mesmo por aí que nós devemos começar. Vínhamos de uma altura em que, pelos anos 75, tínhamos 60% mais ou menos de partos hospitalizados, e hoje em dia já não imaginamos um parto não hospitalizado, senão em pessoas altamente diferenciadas e que querem experiências eventualmente diferentes com os novos partos domiciliares. E, portanto, isso trouxe saúde. Passamos de taxas de mortalidade infantil nos anos 60, 80 óbitos por 1000 nascimentos. Mesmo nos anos 70 tínhamos 40 óbitos por cada 1000 nascimentos e hoje temos 2,4. No ano passado cifrou-se em 2,4 óbitos por 1000 nascimentos. Portanto, isto significa um avanço absolutamente fundamental. O que é que trouxe este avanço? O que é que trouxe toda esta saúde? Foi, como eu disse, a melhoria das condições sociais, porque isso é fundamental, mas também tivemos, obviamente, quem pensou naquilo que era preciso para esta nova sociedade livre, em que este país novo que veio com a Revolução, implementar um Serviço Nacional de Saúde foi absolutamente fundamental. E se não estou em erro, no domínio específico da saúde materno-infantil, um dos grandes protagonistas, se não o grande protagonista, foi um ilustre portuense chamado Albino Aroso, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Ele fez um dos programas ainda hoje mais bem-sucedidos da nossa história sanitária, porque pensou, e isto é que é importante, ele pensou naquilo que eram os problemas das pessoas e como é que podia resolver cada um deles. E, portanto, implementou os cuidados pré-natais, o seguimento da gravidez, que começou antes ainda disso, com o planeamento da gravidez, com o planeamento familiar, que é absolutamente fundamental para que se tenha uma gravidez saudável, os cuidados pré-natais e a hospitalização do parto. Portanto, ele fez todo um programa que teve um sucesso absolutamente brutal e ainda hoje é dos melhores exemplos que nós temos, e já se fez muita coisa boa, mas esse é de facto um dos melhores exemplos que nós temos no nosso Serviço Nacional de Saúde e nas conquistas que tivemos. E antes de irmos aos desafios que temos, deixe-me associar-me a si na sua ênfase na importância da comunicação social, não só da imprensa escrita e em particular da imprensa que é lida maciçamente, como o Jornal de Notícias e outros jornais, como também na rádio e na televisão, como instrumentos de promoção da saúde pública. Nós não nos devemos esquecer, por exemplo, no último grande desafio que tivemos na vacinação contra a Covid, da importância absolutamente essencial da cobertura das televisões, das rádios e dos jornais, em particular das televisões, porque as imagens têm uma força própria e aquela imagem de outro ilustre portuense, seu colega no São João, o Dr. António Sarmento, o primeiro vacinado português contra a Covid, um bocadinho atrapalhado ainda a tirar a camisa e a levantar a camisola interior e a ser picado
uma senhora enfermeira do seu serviço, e depois a vacinação em direto do Presidente da República e de outras individualidades teve um efeito de tração sobre o conjunto das pessoas, sossegando-as, tranquilizando-as, mas também exortando-as a participar nesse esforço coletivo, que era um combate que na altura estávamos a ter. E, portanto, sim, esta mesma sessão é uma sessão de boa propaganda da saúde pública, que será devidamente imortalizada em vídeo e reportada desde hoje à noite na edição digital e depois na edição impressa do Jornal de Notícias. Bom, mas ainda há muita coisa que fazer, e há muita coisa a fazer porque há problemas que persistem e parece haver novos problemas no que diz respeito à saúde pública. Entre os que persistem, eu lembro-me, do alto da minha ignorância, um que me aflige diretamente a mim, que é a falta de exercício físico suficiente e o menor cuidado no regime alimentar, que conduz à obesidade, que por sua vez é fonte de vários problemas. Esse é um problema que persiste, e parece haver novos problemas, designadamente no que diz respeito a comportamentos de jovens. Isto é mesmo minha ignorância? O que é que a especialista nos pode dizer a este propósito? Sim, os comportamentos são importantes. Os comportamentos são importantes. E pegando até naquilo que estava a dizer, como é que nós, o que é que nos parece agora, nomeadamente a posteriori, e que nós sabemos de ciência, que é eficaz para, digamos assim, educar as pessoas, para as levar a fazer aquilo que nós queremos, e falou num exemplo que é um exemplo importante. Uma questão é dar informação, não é? Nós temos que dar informação, as pessoas têm que tomar decisões informadas. E, portanto, mas isso muitas vezes não chega. Nós podemos dar a informação toda que quisermos. Acho que não há ninguém que não saiba que fumar faz mal. Não há ninguém que não tenha essa noção. E só isso não é suficiente. Mas depois há uma outra parte que também falou, que é o exemplo. E o exemplo por pares, muitas vezes. Ou o exemplo um exemplo que transmite a confiança. A confiança é muito importante nos comportamentos das pessoas, nas escolhas das pessoas. Portanto, os comportamentos devem ser, obviamente, alvo da nossa ação enquanto promotores de saúde, sem dúvida, mas devemos fazê-lo com muito cuidado, porque o que nós pretendemos, quando pretendemos mexer nos comportamentos das pessoas, é fazê-lo com respeito por aquilo que é, lá está, a sua liberdade, as suas escolhas. Portanto, temos que os levar de uma outra maneira. Temos que criar condições, temos que perceber quais são as causas das causas, porque é que aquela pessoa fuma, ou porque é que aquela pessoa não se movimenta, não faz exercício suficiente. Se calhar porque tem horários de trabalho que são incompatíveis, se calhar porque toda a sua família fumou, se calhar porque a pressão dos pares a leva a ter determinados comportamentos. Portanto, se calhar porque os sofás hoje são demasiado confortáveis. Também, mas precisamente por isso é que nós temos que criar políticas e ambientes que favoreçam essas escolhas. E quando falamos, por exemplo, na questão dos jovens, há questões muito importantes que têm a ver com, por exemplo, pensando no tabaco. O tabaco é uma questão muito relevante na promoção da saúde e na prevenção, e sabe que me dediquei muito a isso, que tentei passar uma lei que era muito ambiciosa e muito boa para o nosso país. E isso infelizmente acabou por não acontecer, mas quando nós falamos, por exemplo, nos comportamentos dos jovens relacionados com consumos, uma das coisas que nós temos que fazer é que os seus ambientes não lhes mostrem esses consumos.
Portanto, se nós pomos uma criança jovem, porque nomeadamente muitos destes comportamentos adquirem-se em idades jovens em que a tal liberdade de escolha não é verdadeiramente uma liberdade, está ela capturada por muitas pressões, por muitos interesses, sejam pelo grupo social, sejam pela propaganda que vêem na televisão, seja por aquilo que é mais cool para nos seus padrões. Portanto, nós temos que criar ambientes e que proporcionar experiências em que não existem esses comportamentos ou em que esses comportamentos não são incentivados, digamos. Mas, apesar de tudo, aquilo que se pretende não é punir. E quando nós, aliás, muitas vezes, isto é importante, muitas vezes combatem propostas legislativas de regulação de comportamentos, que levam à regulação de comportamentos, combatem-nos com um exemplo extremo, com a lei seca nos Estados Unidos, dizendo assim, não, proibir, quando se fala de proibir, por exemplo, quando falamos de substâncias, nós não estamos a falar de proibir substâncias, estamos a falar de proibir determinados comportamentos, comprar substâncias em determinados locais, consumi-las, fumar em determinados locais, enfim. Portanto, não estamos a falar da proibição primeiro, aliás, a diferença em relação à lei seca é logo isso. Nós não estamos a falar de proibir o produto, de o fazer ilegal. Ponto número 1. Mas, por outro lado, estamos, sim, a fazer com que essa regulação, que não é uma proibição, é uma regulação, seja no sentido e baseada em evidência e não em conceitos morais ou em punição. Portanto, nós temos que retirar a punição e o julgamento daquilo que são o incentivo aos comportamentos, porque, de facto, ninguém gosta de ser incentivado na marra. Mas já lá vamos à questão de como é que se pode construir um bom mix de políticas de incentivo, que é uma questão fascinante para quem trabalha numa faculdade de Economia. Mas, antes, se eu fizesse agora de entrevistador televisivo e lhe perguntasse assim de rajada quais são para si os 5 problemas principais da saúde pública hoje em Portugal, o que é que a senhora responderia? Da saúde pública é muito... Para ser um entrevistador televisivo até ao fim, e tem menos de meio minuto para responder. Bom, eu penso que estamos a falar dos problemas de saúde que afetam a nossa população. Certo? A obesidade, o tabaco, as dependências... A obesidade é obviamente uma delas. O envelhecimento não é um problema, até é bom, mas traz problemas muito grandes em termos de saúde. Nós tínhamos 30 jovens, 30 velhos, eu vou reformular. Nós tínhamos, voltando àquelas comparações, em 1970, nos anos 70, tínhamos 30 pessoas com mais de 65 anos para 100 jovens e hoje temos quase 200 para os mesmos 100 jovens. Portanto, obviamente que isto traz um mundo completamente distinto e é preciso trazer soluções precisamente para que essas pessoas que felizmente estão a envelhecer, envelheçam de uma forma saudável, de uma forma integrada, de uma forma não sozinha, com acompanhamento, com estruturas próprias para suprir as suas dependências, que elas sejam cada vez menos dependentes possível e, portanto, eu penso que esse é de facto um dos grandes problemas. Mas do ponto de vista comportamental? Do ponto de vista dos comportamentos, ou se quiser, das causas das causas, obviamente que a obesidade é uma questão importante e depois tudo aquilo que se lhe associa, não é? Porque temos outros fatores que estão associados à obesidade, consequências, seja a hipertensão, sejam as doenças cardiovasculares, portanto, tudo isso.
Se quisermos, o sedentarismo é outra das grandes questões muito importantes e que estão todas elas interligadas. O regime alimentar, não? Consumo excessivo de açúcar? Pelo menos era o que a minha mãe dizia. Exato, sim, claro que sim, embora eu tenho que admitir que definirmos uma alimentação saudável pode ser complexo, há muitas formas de fazermos uma alimentação saudável. Eu diria que o mais saudável é não cometer excessos, mas também não ter falta. Portanto, ter uma alimentação equilibrada, mais do que saudável, porque nós precisamos de comer para viver e portanto, uma alimentação equilibrada. E depois, claro, outra coisa que nós falamos aqui, que são as dependências. As dependências são também problemas muito importantes. Não são só, o tabaco é muito, obviamente, falado, mas a dependência do álcool, a dependência do jogo, as novas dependências, como sejam os ecrãs, têm um contexto e levam a consequências muito importantes em termos de comportamentos, se quisermos, estilos de vida, formas de estar. Então, já disse uma verdade básica, que é: nós não podemos ter uma abordagem puramente proibicionista, até porque o proibir tem uma consequência que é o esconder, que é terrível para intervir. Se nós não sabemos Sim. o que se passa, se aqueles que nós queremos ajudar estão, digamos assim, clandestinos ou com comportamentos clandestinos, pura e simplesmente não chegamos a eles e, portanto, a nossa ação não produz efeito positivo nenhum. E também disse que a abordagem não pode ser puramente moralista ou paternalista, até porque nós precisamos mesmo que, por exemplo, os médicos, quando intervêm, e demais profissionais de saúde, possam intervir exatamente numa base não moralista, isto é, não façam depender a resposta profissional que dão à pessoa do juízo implícito ou explícito deles ou da sociedade sobre os méritos ou pecados dessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, há certas medidas de interdição que são necessárias e que são postas em prática. Desde logo, a interdição dos efeitos negativos que os comportamentos das pessoas podem ter sobre terceiros. A razão pela qual é proibido hoje fumar num espaço como este é justamente a proteção, em primeiro lugar, daqueles que não são fumadores. E, portanto, o mix, a mistura de medidas que é preciso ativar para encontrar uma resposta equilibrada é sempre um exercício muito delicado, imagino. Sem dúvida. Um exercício em que vocês são profissionalmente treinados ou não? Sim, os profissionais de saúde pública e os agentes de promoção da saúde são treinados, obviamente, em o que é que funciona, como é que se chega, e há princípios nesta forma de atuar, há princípios. Okay, o primeiro princípio já referiu, que é: quanto mais informação as pessoas têm, maior capacidade têm de realizar escolhas e de realizar boas escolhas do ponto de vista da promoção coletiva de saúde. Sem dúvida, sem dúvida. A educação é importantíssima e, por isso, o espaço escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde. Portanto, porque a escola não dá só uma informação, mais do que a informação, forma as pessoas num determinado ambiente, com valores, com princípios, explica às crianças porque é que é melhor atuar assim e não atuar de outra forma. Portanto, a escola é um espaço muito importante. Mas se a educação fosse a variável mais determinante ou a única variável ativa,
nós deveríamos esperar, agora fala o sociólogo, que os comportamentos da jovem geração hoje fossem melhores do ponto de vista de saúde do que os comportamentos das gerações mais antigas, visto que a escolarização das novas gerações em Portugal não tem nada a ver para melhor do que com a escolarização da geração dos seus pais, dos seus avós ou dos seus bisavós. Mas isso não parece estar a acontecer. Portanto, parece haver variáveis que intervêm em sentido contrário. E pelo que disse, já sugeriu aí que algum contravapor possa estar a ser feito, Claro. nas redes sociais, pelas dependências face ao mundo digital, etc. Aí está um problema sério. Bom, os nossos jovens, de facto, são provavelmente mais bem preparados em muitos aspectos do que nós, vivem numa sociedade mais livre, têm acesso a muita informação, isso tem vantagens, apesar de tudo tem vantagens. No entanto, também estão expostos, neste momento, a interesses que estão muito para além daquilo que são interesses bons, que não são interesses da sua saúde, para a sua saúde. A forma como os jovens, ou todos nós, se quisermos, estamos hoje expostos a pressões comerciais, pressões económicas, de consumo, são extraordinárias. E não vale a pena nós acharmos que estamos preparados e que basta saber que somos capazes de resistir a essas pressões. Não somos. E por isso é que é tão importante a ação, lá está, a ação baseada naquilo que se conhece, que se testou e que mostrou ter efeitos, a ação concertada, a políticas estruturadas que preservam precisamente e que tentam, sobretudo, contrabalançar essas pressões. E, portanto, a regulação, quando nós falamos assim, quando nós dizemos muitas vezes esta lei proíbe, é uma lei proibicionista, porque proíbe a publicidade, por exemplo, a determinados produtos ultraprocessados. De facto, ela não é... Nós não estamos a proibir as pessoas de ter acesso àquilo. Nós estamos a tentar regular, contrabalançar, impedir que as forças comerciais, que são não benéficas para a saúde, mesmo maléficas para a saúde, não atinjam o seu objetivo, que é levar ao consumo de substâncias e de alimentos e de produtos que são prejudiciais à saúde. Portanto, o foco não é atacar os consumidores, mas atacar a indústria, conter regulá-la. A indústria e a publicidade. Sim, regular é a palavra que nós usamos sempre quando queremos dizer conter ou impedir de forma mais suave. Sim. Mas onde eu depreendo que até os médicos têm vocação para diplomatas. Não, suavizar não. o que dizem. Sim, Mas sabe que eu sou sociólogo, portanto, treinado em fazer observação e, portanto, hoje, sabendo qual era o tema da sessão, fui investigar à hora de almoço qual era a oferta de produtos alimentares num dos bares da Faculdade de Economia em que trabalho e, à hora do lanche, fui investigar o outro bar. E, no primeiro dos bares, à hora do almoço, mesmo para o almoço, havia várias vezes mais lanches processados e sandes do que peças de fruta e mesmo iogurtes. E no outro bar, que serve sobretudo os estudantes, é incomparável a quantidade de bolos de arroz, pastéis de nata, outra vez lanches, uma coisa que eu não sei bem como é que se chama, mas são assim umas merendas que umas têm salgados e outras têm chocolate.
Sim, sim. a maior variedade possível de folhados, de croissants simples, ou com queijo e fiambre, e com géneros. Era incomparável essa oferta com a oferta de peças de fruta, para já não falar de vegetais. E estamos a falar na Universidade do Porto. E só não fui investigar à Faculdade de Economia porque tive receio que não me deixassem entrar. Na Faculdade de Medicina, eu percebi. à sua faculdade, à Faculdade de Medicina. E, portanto, nós também não temos alguma responsabilidade nisso, porque uma coisa é a gente dizer que é essencial a educação para informar e também para formar, e que essa se faz desde a mais tenra infância, desde os jardins de infância, os infantários e as creches, que aliás seguem padrões completamente diferentes e muito mais avançados do que este que descrevi, mas instituições como a nossa universidade não deviam dar o exemplo? Deviam, claro, deviam, só que lá está, muitas vezes isso depois é entendido como estão a limitar o acesso às pessoas. Mais uma vez, elas são grandinhas, conseguem escolher, desde que tenhamos opções. No bar onde eu costumo ir tem sempre fruta, tem iogurtes, mas depois também tem tudo o resto que é delicioso. Mas sabe que o vosso caso de medicina é mais grave que o nosso de economia, porque nós podemos alegar duas razões. A primeira razão é que não estamos a formar profissionais de saúde, e a segunda razão é que, segundo o que nós próprios ensinamos aos nossos estudantes, no mercado a soberania pertence ao consumidor e, portanto, há aquela oferta porque há uma procura daqueles produtos. Mas no vosso caso vocês não têm estas duas justificações. Sim, é facto, mas muitas vezes o que acontece é que se nós colocamos regras, isso já aconteceu, de retirar os salgadinhos, de retirar os produtos com mais açúcar, as pessoas dirigem-se para outros locais e, portanto, se calhar não é bem assim. Temos que atuar a montante, temos que fazer ainda mais cedo que isso. E, de facto, usar, por exemplo, e estou a falar com um especialista muito maior do que eu, usar a política fiscal, por exemplo, para desincentivar determinados produtos. Portanto, nós temos a educação, temos a formação, depois podemos ainda dar indicações mais dirigidas e depois podíamos falar, por exemplo, na questão da rotulagem porque há pessoas, pode não fazer sentido para toda a gente saber se aquele produto é bom para isto, aquilo, ou como é que se classifica numa tabela, mas podemos fazê-lo e muita gente aprecia isso. Okay. E depois portanto, podemos para ainda sintetizar, que é uma das minhas isso, obrigações aqui, isso. Uma primeira, não estou a ordenar, mas uma primeira medida de política eficaz é a modulação dos impostos especiais sobre o consumo em função dos efeitos benéficos ou nocivos para a saúde. Isso mesmo, porque isso desincentiva o consumo, porque se são produtos mais caros, em algum local da cadeia, eles vão ter menos sucesso, seja para aqueles que estão a adquiri-lo para o revender, seja para os que estão a comprar diretamente. Portanto, não querendo falar precisamente de taxas e taxinhas, mas de facto é uma ferramenta que pode ser muito importante na tentativa de nós, quando eu digo nós, de um Estado, de um Ministério, dizer: nós preferimos isto a isto. Portanto, nós fazemos aqui alguma escolha à partida, damos benefícios a este alimento e pomos taxas neste alimento. Isso é uma forma. Quem diz alimento diz outro tipo de produtos. Portanto, essa é uma forma muito eficaz. Claro que nós depois podemos também criar algumas regras e é perfeitamente aceitável que se façam, sei lá está, mais uma vez, o exemplo, educar pelo exemplo e moldar pelo exemplo e criar ambientes onde seja mais fácil as escolhas. Se eu de facto estiver à frente de uma vitrine que tem fundamentalmente fruta e legumes e
enfim, produtos saudáveis, obviamente que eu vou ter menos vontade no primeiro dia, no segundo vou começar a adaptar-me, no terceiro até vou achar piada, depois vou experimentar, vou gostar e vou passar a apreciar aquele panorama que não era o meu habitual e, portanto, eu sinto falta inicialmente de produtos outros mais açucarados, mas eu começo a habituar-me, portanto, criar esse ambiente de várias formas, regulando mais a montante, regulando dentro das instituições. As instituições são também locais de enorme poder, ou seja, se eu pensar, por exemplo, numa questão importantíssima para a saúde, que é o trabalho. O trabalho tem fatores importantíssimos que podem moldar a nossa saúde no sentido positivo e no sentido negativo. A saúde ocupacional deve, de facto, preocupar-se, e dentro de uma instituição nós podemos criar ambientes saudáveis para a profissão, para o exercício da profissão, mas aquela instituição e aquela saúde ocupacional pode escolher ir mais longe, pode escolher ter profissionais com mais capital de saúde e implementar programas de promoção da saúde dentro da sua instituição, dentro da sua organização, ao longo da sua organização, e isso é, por exemplo, poderosíssimo. Na escola é um local, que é o que nós falamos até agora, mas outro local muito importante no trabalho. Poder, de facto, criar esses ambientes e esses incentivos às boas escolhas, porque isto é que é promoção da saúde. Já se referiu a outra medida que é posta em prática, e bem, na minha opinião, em muitas áreas, que é a limitação da publicidade, que pode significar a proibição ou a limitação da publicidade e outras mensagens de indução de comportamentos. Também aí seria fácil imaginar imagens positivas, em vez do cowboy que fuma Marlboro para afirmar a sua masculinidade em cima do seu cavalo. Durante muitos anos foi a imagem de marca da Marlboro e um dos mais poderosos indutores da adesão de jovens ao tabaco. Imaginar um cowboy igualmente viril, igualmente em cima do cavalo, mas comendo uma peça de fruta, mas parece que essa imagem não foi ainda criada. Se for criada, devem-nos direitos de autor. Agora... Mas eu posso dar-lhe uma imagem muito poderosa para as pessoas perceberem como às vezes é subtil o mal que faz a publicidade, por exemplo. Um dos nossos focos muito importantes na questão da limitação da publicidade é da alimentação das crianças. Porque a forma como nós alimentamos as crianças desde o primeiro dia de vida é extraordinariamente importante para aquilo que vai ser a sua longevidade e a sua saúde até ao fim da vida. Nomeadamente a amamentação, que é a forma mais saudável de começar a alimentar uma criança após o nascimento, é contrariada, por exemplo, por produtos lácteos, por substitutos do leite materno, cuja publicidade é um verdadeiro atentado. Quando nós pomos na televisão a imagem de um bebê saudável e associado a um tipo de leite que traz benefícios para os ossos, para o cérebro, para a cor dos olhos, vai fazer daquele um bebê magnífico, é muito difícil que uma mãe menos informada não ache que aquilo é a forma correta de alimentar o seu bebê. E, portanto, isto é extraordinariamente pernicioso, porque, inclusivamente, a maior parte das vezes, esta publicidade faz sentir aquela mãe culpada se não der aquilo à sua criança. E, portanto, isto é muito importante. Não há maneira de combater esta imagem se não proibi-la, retirá-la. Não há maneira, Depois nós já não conseguimos ir atrás do prejuízo. Nós temos que o impedir à partida. E, portanto, esta era apenas uma imagem que é muito poderosa e que a culpabilização por não dar acesso àquele bem, àquele consumo. Agora, eu imagino que o vosso trabalho de persuasão é bastante complexo e até difícil, porque o facto é que, ao contrário do que acontece
com muitos outros domínios do consumo, não parece aqui que o preço seja determinante, porque a carne não é mais barata do que a hortaliça, a alimentação é gratuita, comparado com os bebés Nestlé, e uma peça de fruta não é mais caro que um chocolate. E, contudo, não é o preço, não é o custo para o consumidor que parece governar, digamos assim, orientar ou determinar as suas escolhas. E, portanto, estou a dar-lhe razão no sentido de que o lado de educação, o lado de indução do comportamento pela tal informação e pelos tais ambientes que propiciem desde muito novos uma adesão aos princípios de um bom regime alimentar, parece ser determinante. E pergunto se o mesmo vale também no que diz respeito ao exercício físico, porque ao fim e ao cabo aquilo que vocês dizem, que é basta fazer regularmente, andar a pé, também não é especialmente caro, é aliás gratuito, quer dizer, descontando o desgaste das sapatilhas. Pode ser. O preço só por si não é um fator, mas quando depois nós, ao longo do tempo, ele é um fator. Ele é um fator. Se nós aumentamos, comparativamente, temos dois produtos e em que um não aumentamos ou até vamos baixando o preço e um vai sendo aumentado, há aqui uma modulação do consumo. Acaba por haver alguma modulação, mas não é tudo, sem dúvida. E para modular o resto, por exemplo, a questão do exercício físico, de facto não é preciso pagar um ginásio para ter acesso a locais para se exercitar. E por isso é preciso criar, mais uma vez, ambientes bons, acolhedores, bonitos, cidades que tenham esse cuidado. O urbanismo é, por exemplo, extraordinariamente importante para incentivar atividade física. Se nós tivermos locais prazerosos, onde podemos ir passear, em que não temos carros a buzinar, em que não temos passeios apertados, em que não há poluição, em que há outras coisas que nos levem lá, isso incentiva, obviamente, a nossa atividade. E depois, claro, é preciso que os municípios, e agora estou a falar de uma outra dimensão da promoção da saúde, a promoção de saúde não se faz em estabelecimentos de saúde fechados, faz-se nas cidades, faz-se nos sítios onde nós vivemos e, portanto, programas direcionados para levar aquelas pessoas que são mais relutantes, que têm mais barreiras a praticar exercício, é muito importante e os municípios têm um papel particularmente importante, por exemplo, nas pessoas mais idosas, nas pessoas mais desfavorecidas, em algumas populações mais vulneráveis, nas crianças, nas pessoas que vivem sozinhas. Portanto, há aqui capacidade de ir buscar essas pessoas através de programas bem pensados, porque a cidade e os autarcas da cidade ganham com a saúde daquelas pessoas. Uma cidade saudável é uma cidade com pessoas mais saudáveis. E, portanto, a promoção da saúde vem precisamente daí. E nós não queremos só ter parques verdes só porque eles são bonitos, é porque eles chamam as pessoas e fazem com que elas tenham ali um momento bom, porque fazer exercício e estar na natureza ou estar num ambiente agradável faz muito mais do que exercitar os músculos. Faz bem à nossa... provoca-nos bem-estar e o bem-estar é de facto absolutamente fundamental para a saúde. Então, qual seria a sua recomendação técnica ao próximo ou à próxima Presidente da Câmara Municipal do Porto? Assunto de que não temos que tratar aqui, portanto, quem quer que ele seja, se ele ou ela pegasse no telefone e dissesse: Doutora Margarida Tavares, quero lançar um programa de promoção de saúde aqui no meu município.
conto com o seu saber. O que é que me sugere? Temos que ir desde as raízes até coisas mais sofisticadas. Mas a senhora já foi membro de um governo e, portanto, sabe que quando respondemos assim é porque não queremos fazer nada. Temos que fazer prioridade. Há exemplos maravilhosos em outras cidades, em cidades portuguesas também, fizeram trabalhos absolutamente excepcionais. Cidades muito conhecidas, grandes metrópoles, conseguiram modificar totalmente o ambiente da sua cidade, fundamentalmente regulando a mobilidade, os transportes. Portanto, e aqui mais uma vez entram questões que incomodam algumas pessoas, tem que tirar muito do tráfego de carros de dentro dos centros das cidades, por exemplo, criar, obviamente, locais para pedestres, para ciclovias, que incentivam, acabam por incentivar. Não há dúvida nenhuma que se nós tivermos ciclovias seguras, as pessoas vão acabar por aderir ao uso da bicicleta. Se nós tivermos transportes públicos asseados, cómodos, que andam a horas, as pessoas vão aderir aos transportes públicos e vão usar menos transportes privados. Se nós tivermos zonas arborizadas, com locais para nos sentarmos, com locais para conviver, para conversar, as pessoas vão aderir a esses locais. Portanto, se quisesse só 3 ou 4 medidas, regular a mobilidade, de espaços verdes, criar sítios próprios para as pessoas poderem ter bons momentos, isso só seria... E limpeza. Nós não conseguimos ter vontade de passear numa cidade suja, em passeios sujos, em que nós encontramos lixo em todos os locais, caixotes de lixo a abarrotar. Portanto, todo esse ordenamento e beleza e boas condições nos espaços públicos de uma cidade são absolutamente fundamentais para a promoção da saúde. Na conversa que tivemos antes desta, corrigiu-me numa avaliação errada que eu tinha, que era de que estava a haver retrocessos entre as pessoas mais jovens no que diz respeito a alguns comportamentos de risco, com o ressurgimento de, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. E fez-me ver que uma coisa é a informação que existe e outra coisa é a realidade, e havia muita realidade escondida nisso, e que a situação estava longe de ser tão catastrófica como eu imaginava. Quero sossegar porque muitas vezes não era só eu que dizia isso, ouvia muitas vezes falar-se nessa espécie até de regressão do ponto de vista de comportamentos de saúde por parte da gente mais nova. Mas era preconceito de velho. Não é só. Eu não o corrigi a esse ponto. Eu tenho que exagerar um pouco. Para... Exatamente, eu não o corrigi a esse ponto. Isto tem várias dimensões. Os comportamentos sexuais são algo muito íntimo, muito complexo. E é muito difícil intervir. E até acho pernicioso nós querermos intervir demasiado, nomeadamente pelo medo, incutindo o medo aos jovens. Podemos fazer muito pior do que melhor. Faz parte da saúde ter uma vida sexual saudável, portanto não podemos simplesmente reprimir isso. E isso aconteceu em determinados momentos da nossa história, em que o risco era tal que, e essa história não é assim tão antiga, se nós recuarmos aos anos 80, 90, os anos 90, sobretudo, foram extremamente repressivos, e não foi uma questão só, como vinha do passado, uma questão moral, em que aí sim existia, de facto, um julgamento moral e havia uma repressão que tinha outros motivos. Nos anos 90, sobretudo, o medo que foi incutido e que era real, a probabilidade de uma pessoa poder adquirir uma infecção gravíssima
mortal, inexoravelmente mortal, para a qual não existia, até ao final dos anos 90, não existia medicação que a controlasse sequer, quanto mais curasse, que foi a infecção pelo VIH-Sida. Essa infecção e os comportamentos e as formas como nós comunicamos nessa altura moldaram o comportamento das pessoas, fizeram-nas recuar, fizeram-nas protegerem-se mais. Isso não quer dizer que elas tivessem necessariamente um comportamento saudável nesse aspecto. Trouxe também muita distorção e muitas dificuldades a muitas pessoas, muitas dificuldades, muito sofrimento. E, portanto, não é por aí que nós queremos ir. Podemos dizer que, sobretudo na última década, sem dúvida, é perceptível para a população e para os jovens que são extraordinariamente bem informados, é perceptível que neste momento nós temos capacidade de tratar a infecção VIH, nomeadamente, de uma forma muito eficaz. Sim. Muito Foi, eficaz. aliás, um grande avanço. É uma conquista incrível, Sim. não conseguimos curar até hoje, não temos uma vacina até hoje para a infecção VIH, mas temos medicação que é extraordinariamente eficaz. Então a nossa maior dificuldade está no combate às dependências? Do ponto de vista de uma especialista em saúde pública? Mas eu ainda não falei, Ok. eu ainda não acabei a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Já lá Sim. vou, já lá vou às Ok. dependências. Deixe-me só terminar, porque de facto o que nós estamos a assistir hoje é que as pessoas, os jovens nomeadamente, exercem a sua liberdade de uma forma muito mais aberta, há acesso à informação muito melhor e, nomeadamente, nós especialistas e nós, a população em geral, temos acesso no jornal e na televisão a dados de notificação de doenças que nos fazem ter uma consciência e até podemos admitir que aumentaram. Eu não sei se elas aumentaram, se não aumentaram, Sim. verdadeiramente, Houve porque um o aumento ambiente, da notificação, o não ambiente quer é dizer. totalmente distinto. Estamos num momento totalmente distinto e, portanto, é difícil sabermos se estão a aumentar. Admito que sim, mas e temos muito a fazer nessa área, porque nós não queremos que as doenças circulem livremente. Claro. Nós queremos proteger os jovens, apesar de exercerem e de terem uma vida sexual plena, queremos que eles não tenham infecções sexualmente transmissíveis e, portanto, temos que ir por outras formas, ajudá-los a prevenir e a ter comportamentos mais saudáveis também nesse aspecto. Ok. Dependências. As dependências são muito importantes porque, e lá está, mais uma vez, normalmente as dependências adquirem-se numa idade em que nós não podemos falar ainda, no meu ponto de vista, de uma liberdade plena. Não há ainda, na maior parte das situações, não quer dizer que os adultos capazes e informados não possam ficar dependentes, claro que sim. Há muitas formas de dependência e todos nós temos uma apetência enorme para ficarmos dependentes de variedíssimas coisas. Mas as dependências de que nós estamos aqui preocupados, a dependência tabágica, a dependência alcoólica, a adição ao jogo, a adição às drogas, das suas mais variadas substâncias ilícitas, digamos assim, são adquiridas muitas vezes em idades muito jovens, muito antes do fim da adolescência. E, portanto, nós aí temos que regular, temos mesmo que regular. E quando falamos, para voltar a fechar um pequeno ciclo, quando nós falamos, por exemplo, nas drogas de abuso, nas drogas ilícitas, se nós olharmos para o exemplo português, que é um exemplo citado internacionalmente e de grande sucesso, porque nós conseguimos, de facto, aquilo que mais mobilizou as nossas ações foi a prevenção da infecção VIH que se adquiria pelo uso de drogas usadas por via endovenosa, a heroína nomeadamente, e pensou-se numa política global, ela era extensa, ia desde a utilização de seringas esterilizadas e outro material de consumo, ou seja, nós não punimos, nós dávamos às pessoas material para elas terem um consumo seguro. Portanto, vejam bem o que isto é diferente de uma atitude punitiva, de uma atitude proibitiva, restritiva. Não, nós ajudávamos as pessoas a terem o material que precisavam. Por outro lado, fizemos uma outra coisa, e isto é um exemplo.
fizemos uma outra coisa que foi despenalizar o consumo. Ou seja, a pessoa não era presa por consumir. Considerar que é uma questão de saúde e não uma questão de criminalidade. Exatamente, e portanto, isso fez imenso para reduzir o consumo inclusivamente. Portanto, não só isso não incentivou, como se advogou na altura houve muita gente que dizia, olha, despenalizar vai fazer com que toda a gente vá consumir drogas. E eu até ia mais longe, e isto de facto é uma provocação, é mesmo uma provocação. Se nós provavelmente tornássemos algumas dessas substâncias que são lícitas, mas reguladas, como nós queremos regular o tabaco não é uma substância ilícita, é uma substância legal, mas que nós queremos regular. E se nós tornássemos algumas dessas substâncias provavelmente legais e as pudéssemos regular, faríamos muito pelo consumo. Tem que convencer o Dr. João Galão. Eu não vou expandir isto, mas sim, há movimentos neste momento, por exemplo, relativamente à cannabis, nesse sentido, e acho que é um assunto que nos deve interpelar, sem dúvida. A senhora já é a segunda vez que se refere à adição ao jogo no seu catálogo, de onde eu depreendo que, para os especialistas em promoção de saúde, a adição ao jogo já é considerada um problema de saúde. Sempre foi não puramente e não apenas financeiro. Não, é um problema de saúde, é um problema de qualquer dependência, a dependência é uma doença. Portanto, a partir do momento em que nós podemos classificar uma pessoa com uma adição, com uma dependência, estamos a dizer que essa pessoa tem uma doença, tem um problema de saúde mental. Doutor não está a sugerir que a dependência do Presidente Trump pelas tarifas deva ser tratada no Instituto de Saúde Pública? Mas está mesmo a sugerir se alguém pudesse ir lá tratar-lhe dessa dependência era ótimo. Ok, pronto, registado. Isso. Não, mas nós sim. Capturarmos parte da nossa mente no sentido de dizer eu preciso daquilo, isto é estar doente. Isto é estar doente. Mas essa constatação põe uma questão política e moral muito interessante. Porque sabe quem vende esse jogo. É uma coisa cujo nome começa mesmo por Santa. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sim, sabe que ao longo da história, e lá está, a vida é feita de equilíbrios. Muitas vezes nós balanceamos entre o benefício e o malefício. Mas sim, há a tendência de se achar, não, isto é um jogo de azar. Bom, também, vamos lá ver, há jogos e jogos. Apesar de tudo, nós podemos hierarquizar o tipo de jogos. E mas está a falar da raspadinha, certo? Por exemplo. Mas, por exemplo, há aqui algum cuidado. Eu não estou a defender nenhum tipo de jogo, eu sou contra todos os tipos de jogos. Os recreativos não tenho. Os recreativos, não. Neste café não se pode falar mal de um jogo, não é? Não, mas, por exemplo, mesmo dentro dos jogos da Santa Casa da Misericórdia, há avaliações. Ainda há pouco tempo se colocou a hipótese de um determinado jogo que foi avaliado pelo setor da saúde e que foi considerado provavelmente muito capaz de uma grande adição perniciosa e não foi para a frente. Portanto, apesar de tudo, há aqui alguma avaliação e, enfim, eu não sou a pessoa indicada para falar sobre os tipos de jogos e as suas diferentes adições. Mas quando falamos de jogos de casino, por exemplo, obviamente que aí nós estamos a falar de um problema porque estão envolvidas grandes somas de dinheiro, estão envolvidas práticas, uma forma de exercer aquele jogo que já limita e já interfere demasiado com a vida do dia-a-dia e, portanto, quando nós temos esse tipo de interferência, quer porque pode levar uma pessoa à falência, quer porque pode
retirá-la da sua capacidade de trabalhar e de conviver com a sua família e de ter uma vida normal e de estar à mesa e de etc. Portanto, quando nós estamos a falar desse nível, já estamos a falar aqui de uma interferência muito grande e que deve ser evitada e regulada. Portanto, na sua opinião, como também vamos ter um novo governo, coisa Vamos que também ter, não nos vamos interessa ter. aqui, que medidas de política pública de promoção de saúde lhe pareceriam ser mais prioritárias? Isso é uma pergunta muito difícil, muito difícil. Eu podia sintetizar e depois tentarei sintetizar. Sim, eu vou dizer, sim, tem 5 minutos. 5 minutos. Mas, de facto, para além das medidas que nós falamos aqui e que podem ser feitas, há aqui muitas medidas que devem ser concertadas entre os vários ministérios. Como nós estivemos aqui a ver, a promoção da saúde não é feita pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deve ser um motor fundamental porque deve dizer de facto o que é necessário, mas depois aquele chavão da saúde em todas as políticas não pode ser só um chavão, tem que ser de facto consequente. E quando nós falamos nas políticas de educação, nas políticas do ambiente, nas políticas enfim, mobilidade. Estou aqui agora a esquecer-me de um ministério muito importante que me está, da agricultura. Quando nós falamos nessas políticas, nós temos mesmo que ter a capacidade de ter nesses ministérios uma influência muito grande daquilo que é pensar as políticas em termos do impacto na saúde e ser capaz de separar todos os outros interesses comerciais, por mais importantes que eles sejam, e não estou a dizer que é não os ter, é antes de pôr os interesses comerciais e económicos, pensar naquilo que é o mais importante para a nossa prosperidade enquanto país, que é a saúde de cada um dos nossos indivíduos. E, portanto, cada uma dessas políticas tem que ser capaz de pôr em primeiro lugar o cidadão. E só assim, isso é muito difícil, isto é muito fácil de se dizer, mas depois é muito difícil de se conseguir fazer, mas consegue-se fazer e normalmente sem grandes prejuízos para a economia, para a prosperidade, para o bem-estar e para a prossecução das outras políticas. Portanto, isto é mesmo possível. Essa é uma medida. E se eu pensasse nessa medida, eu pensava, como pensei quando tive essa oportunidade, embora não tenha tido tempo, mas pensei que deveria haver uma estrutura que pensasse essas políticas, que pensasse a promoção da saúde intersetorialmente e de uma forma abrangente, que é supra-ministérios provavelmente, é mesmo a promoção da saúde e a saúde das pessoas de um país é uma opção política. E, portanto, essa opção política estratégica deve ser a primeira prioridade. Eu gostava de ter um governo que tivesse como principal prioridade a saúde das pessoas, na sua abrangência. Claro que isto é muito vago, não é? Mas, obviamente, que depois temos que ir para aquelas políticas que sabemos que são importantíssimas. A obesidade, neste momento, em Portugal, é um problema muito relevante. A proteção das crianças é outra questão absolutamente fundamental. Proteger o início da vida e a família e as crianças no início da vida é uma política de promoção da saúde das mais relevantes. Aquela família que tem uma criança pequena deve ser protegida, deve ser cuidada, deve-lhe ser dado vantagem. Aliás, é uma outra palavra importante na promoção da saúde, que é dar vantagem àqueles que estão em desvantagem. E uma criança, quando nasce, e uma família, quando tem uma criança, está em alguma desvantagem, está numa fragilidade. E, portanto, temos que as proteger. A questão da mobilidade e do exercício físico é também muito importante, sem dúvida. Portanto, políticas de urbanismo, de incentivo à mobilidade são muito importantes.
os comportamentos aditivos. Estava aqui a pensar no que poderiam ser hoje programas como foi no seu tempo um programa absolutamente revolucionário do ponto de vista da promoção da saúde, que foi o programa do leite escolar, quando foi lançado, portanto a distribuição às crianças no chamado então ensino primário, no intervalo da manhã e no intervalo da tarde de leite, o programa do leite escolar, que aliás começou por ser para uma minoria, mas significativa, das crianças, a sua primeira refeição do dia, no caso da manhã, ou mais recentemente, por exemplo, nos programas que muitos municípios têm generalizado agora, que têm responsabilidades na gestão das cantinas escolares, que é a obrigação de na ementa figurar sempre um prato vegetariano. Sim. Ou todos os dias, ou num certo dia da semana, dependendo das capacidades dos municípios. Estava a pensar que programas semelhantes a esses podiam ser lançados. Há um programa que está em curso, o Programa Nacional para a Alimentação Saudável. É um programa que tem atividades excepcionais e tem tido muitos programas escolares, e neste momento há uma joint action europeia que algumas dos braços desse programa são precisamente, por exemplo, a remodelação das cantinas. E reparem, o ambiente em que uma criança vai comer é algo muito importante, e aquela coisa tradicional de pegar nos alimentos, passar num corredor, isto já não é provavelmente o ambiente adequado para proporcionar um momento de alimentação muito importante, e portanto a remodelação das cantinas é um dos programas que está em curso. A questão de ter ementas e das crianças participarem na elaboração das ementas, mais uma vez aqui está a participação, olhar para aquilo que é mais importante para as crianças, trazê-las para o lado da alimentação saudável, é uma outra forma de pensar e que pode ter muitos resultados. Já alguém no Ministério da Saúde, do seu conhecimento, terá tentado fazer a conta de quanto é que nós pouparíamos em despesa pública se a promoção da saúde fosse estratégica? Porque há muitos milhares de milhões de euros que são gastos todos os anos para acudir aos efeitos de regimes alimentares errados, de exercícios físicos insuficientes ou dependências excessivas. Já alguém tentou fazer essa conta e ir ao terreiro do passo com ela? Essa conta não é fácil, de facto, porque há aqui muitas variáveis. Isto é muito multifatorial, há aqui muitas questões. Não imagina o que os economistas inventam quando fazem esses estudos de avaliação. Isso mesmo. Mas seguramente que há uma conta que está bem feita, e essa conta é extraordinária. É que a promoção da saúde no cômputo dos cuidados de saúde, é baratíssima. Quando nós pensamos nos medicamentos do cancro, nos medicamentos da diabetes, nos custos dos hospitais, enfim, que é importantíssimo, sem dúvida, mas quando nós pensamos na promoção e prevenção, eu até já vou pôr aqui, promoção e prevenção, Portugal não gasta sequer 2% do orçamento da saúde em prevenção e promoção. E, portanto, só este objetivo de aumentar, pelo menos em linha com os países da União Europeia, que rondarão os 3%, 4%, só isto de poder chegar aos 5% do investimento em promoção da saúde e prevenção da doença, só isto seria uma revolução incrível. Então já tem um slogan a sugerir para o seu instituto, que é pôr uma faixa a dizer: só aceitamos gastar 2% com a defesa no dia em que gastarmos 2% com a promoção de saúde. Pode ser, pode Okay. ser. Vamos ver então se os nossos
participantes querem aproveitar esta oportunidade para lhe colocar questões, que são todas bem-vindas. Faça favor. Aí um micro que viaja para ficar também imortalizada a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer ao Dr. Augusto Santos Silva e à Dra. Margarida Tavares a excelente prestação que aqui têm para todos nós e, mais uma vez, agradecer todas estas tertúlias que são fantásticas e à moda do Porto. Quero também, de alguma forma, expressar aqui alguma preocupação. Todos nós sabemos que o sistema de saúde, nomeadamente o SNS, tem as dificuldades que tem e todos nós sentimos que há questões que são precisas colocar em cima da mesa. 3 delas, eu vou só elencar aqui muito rapidamente. Efetivamente, tudo deve começar na escola. E na escola primária. Já por lá andamos todos e sabemos o que é que se passa. A proteção aos jovens deve começar exatamente aí. Nomeadamente sobre as substâncias ilícitas, e todos nós sabemos que elas acontecem em todos os lados, começando pela boa informação, o bom exemplo e o contributo das comunidades. Assim como o combate também, como disse a doutora e muito bem, ao tráfico e à legalização de algumas substâncias ilícitas que ainda hoje são. Como veem, pergunta esta, como é que vocês veem, vocês intervenientes ativos, a questão das PPPs? PPPs, parcerias público-privadas, da forma como é que elas podem interagir de forma a ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Já tivemos experiências no passado com bons resultados, infelizmente acabaram-se com elas. Questionar também, já agora, sobre a liberdade de escolha. A liberdade de escolha de todos nós utentes sobre uma prestação de serviço na saúde, seja ele público, privado ou até social. Porque acho que essa interação faz todo o sentido entre ambos. E a possibilidade de cada um de nós poder escolher exatamente o serviço que é prestado. Nós, tão simples como isto, eu já tive que, na Alemanha, por exemplo, chegaram a um hospital, eu não me preocupei em saber se era público, privado ou social. Fui atendido e pronto. Era isso que eu queria e foi isso que aconteceu. Quanto à questão do envelhecimento ativo e não ativo, é uma questão preocupante. Temos aqui várias pessoas já com alguma idade, entrados já nas reformas, na chamada idade da reforma, mais de 65 anos, e levanta-se aqui 2 questões. Primeiro, a assistência ao idoso, que isso é uma dificuldade tremenda que acontece no Serviço Nacional de Saúde e não só, mas no serviço público no seu todo. Eu gostava de saber que respostas é que nós podemos encontrar para o futuro, nomeadamente na parte social. Muito obrigado. O melhor é ver se houver mais questões, faça favor. Primeiro de tudo, gostava só de dizer que eu agradeço e estou convencido que todas as pessoas presentes agradecem imenso aquilo que foi hoje aqui tratado e a forma como os moderadores chegaram ao público com estes ensinamentos, porque é isto que se trata, estes ensinamentos. Eu, pelo menos, sinto-me perfeitamente agradecido por proporcionarem este debate. Gostava só de ter, aliás, a pessoa que me antecedeu a falar já falou, que me antecedeu, já falou em algumas coisas que eu queria também dizer, que era, digamos, o Serviço Nacional de Saúde. O que é que os diversos governos têm feito para segurar e para manter e para melhorar o Serviço Nacional de Saúde? E não é injetando 8 mil milhões de euros nos privados que com certeza se consegue isso. Eu peço desculpa, não concordo digamos, com aquilo que foi dito com o serviço público e privado. O serviço privado ou o serviço privado deve ser mantido, mas só dependente deles mesmos. Não é estar à espera que o Serviço Nacional de Saúde, digamos que o orçamento anual lhe injete milhares de milhões de euros para que eles sobrevivam e tenham até lucros escandalosos em alguns casos. Mas pronto, isso é uma pergunta que eu faço e é um desejo que eu tenho.
E digamos, pronto, falou-se aqui também na independência dos jovens. Qual independência? Deles continuarem a morar em casa dos pais? Porque, tendo o mercado habitacional, como nós sabemos que está neste país, das duas uma, ou o jovem é feliz e tem um bom emprego bem remunerado, ou então está condenado a viver em casa dos pais quase até morrer. Quanto aos presidentes da Câmara, os presidentes das câmaras, ainda há cerca de um mês esteve aqui eu não tive oportunidade de fazer essa pergunta, porque perguntava o que é que eles fizeram, e temos um exemplo aqui do Porto, o que é que eles fizeram por melhorar a vida das pessoas, por criar espaços, por criar ginásios, por criar possibilidade de atividade desportiva. Não sei. Há um senhor que foi aqui presidente da Câmara, que já foi ministro ou secretário de Estado, não tenho certeza, que em 1976 ou 77 fez ali um discurso em Campanhã, onde aquilo ia passar a ser a Riviera deste país. A obra ainda não acabou. Estamos em 2025. Portanto, digamos, são pessoas dessas, meus caros amigos, dá-me a ideia de que não é o sistema adequado para uma coisa destas. Quanto à política da saúde, eu acho muito bem que ela seja bem exercida, que ela seja, como é que é dizer, está-me a faltar a palavra, que seja bem conduzida, que esteja bem feita, porque todos nós com certeza beneficiamos com ela. Eu peço desculpa de intervir assim, falar numa situação destas, mas há coisas que eu até era para não dizer nada, mas há coisas que não posso resistir, que é estas anormalidades que nós estamos a ver, o setor privado, o setor público, pagar o setor privado, darem-lhes lucros que são obscenos em muitos casos, e nós continuamos na mesma. Peço desculpa por ter falado e muito obrigado, mais uma vez agradeço aquilo que ensinaram. Só mais uma coisa, a política da saúde, das crianças, dos jovens e concretamente das crianças, é fácil. Criem creches estaduais devidamente bem fiscalizados e ponham as crianças em creches públicas e vejam que se eles não têm a capacidade, não é como está agora, porque muitas dessas crianças, coitadinhas, andam a pedir e porque têm fome e têm de ser alimentados. Desculpem por alguma coisa. Muito obrigado. Ninguém tem que pedir desculpa pelas opiniões e as questões que exprime. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra. Não? Então, doutora Margarida Tavares, eu tinha prometido e cumpri que passava uma hora sem dizer uma única vez Serviço Nacional de Saúde. E a senhora tinha-me dito que seria impossível não considerar. Era verdade. Faça favor. Mas eu adoro o Serviço Nacional de Saúde e adoro falar sobre o Serviço Nacional de Saúde e tenho um orgulho imenso em ter trabalhado toda a minha vida apenas no Serviço Nacional de Saúde e foi mesmo isso que eu quis fazer a minha vida toda. E isto para dizer o quê? O que nós estivemos aqui a dizer, no fundo, é que a promoção da saúde, ou seja, dar saúde às pessoas, é uma opção política do Estado. Não é dos privados. Os privados podem fazer aquilo que quiserem. E o que nós queremos é que os privados também participem neste esforço. Aliás, eu dei aquele exemplo da saúde ocupacional e das organizações que podem fazer imenso pela saúde dos seus trabalhadores, das pessoas que aí trabalham. Portanto, nós queremos que os privados, com o seu investimento e com o seu esforço e também com a nossa ajuda, porque o Estado é para todos. E, portanto, a promoção da saúde é uma atividade, é mesmo uma estratégia de um Estado e, portanto, é uma atividade que é exercida por ele. A minha pergunta relativa... Eu não vou discutir a questão das PPPs, não tenho nenhuma... Enfim, poderia passar aqui uma tarde inteira só a falar sobre isso, mas não é esse o meu objetivo.
O que eu pergunto só relativamente às PPPs é o seguinte: porquê é que nós achamos, ou porquê é que nós admitimos, ou porquê é que nós queremos que um serviço de saúde seja melhor quando ele tem que dar lucro para os seus acionistas do que um que pretende apenas ter todo o investimento possível para tratar das pessoas sem lucro? Portanto, porquê é que eu acho, porquê é que eu prefiro, porquê é que eu posso preferir um serviço que, além de ter que cumprir a missão de tratar da saúde das pessoas, tem que dar lucro, versus um outro que não é para dar lucro, é apenas para servir as pessoas? E eu sei o que é que me respondem. Porque este que dá lucro é melhor gerido do que este que é uma bandalheira em que não é gerido. Pois então, o que nós temos que fazer, e o que eu gostaria que o governo do meu país fizesse, era, de facto, dar as condições para que este serviço público pudesse atuar, porque nós temos os melhores técnicos de saúde estão no Estado. Os melhores gestores também estão no Estado, podem ter certeza. Os melhores profissionais ainda estão no Estado neste momento. Portanto, os académicos também estão no Estado e que podem contribuir com parcerias importantes que trazem o saber para construir um bom serviço. Portanto, o que eu gostaria era que fossem dadas as condições ao serviço público para atuar. Mas mais, claro que vocês vão dizer, mas não, nós não podemos porque o Estado está obrigado a cumprir regras muito mais estritas, contratação muito mais complexa, a contratação pública, e tudo isso leva o nosso esforço, leva a nossa capacidade. Isso não é argumento, porque em alternativa nós estamos a dizer que queremos a prestação de serviços de saúde desregulada, sem as condições que nós exigimos enquanto trabalhadores, que nós exigimos que não nos despeçam de um dia para o outro, que não comprem de uma forma que não seja transparente e, portanto, nós estamos a dizer que queremos que a nossa saúde seja tratada num local que não obedece a regras que todos nós defendemos. Portanto, muito menos relativamente à preocupação, porque eu já lidei com parcerias público-privadas. Eu estava num hospital público e lidava com um hospital em parceria público-privada. E aquilo que os hospitais, o que os serviços em parcerias público-privadas fazem para conseguir ter lucro é selecionar os doentes e não prestar cuidados a doentes mais vulneráveis, mais pobres, mais doentes, com mais problemas acumulados, selecionam o tipo de doentes. Nós não queremos aqui doenças muito caras, porque elas levam-nos os lucros. Portanto, atenção àquilo que... E mais, há estudos, não há muitos, mas há estudos muito robustos e foram feitas revisões ainda há muito pouco tempo sobre tudo o que existe sobre resultados em saúde, que é isso que nos interessa, a mim, a si. O que nos interessa é que a nossa saúde seja bem tratada e que, se nós adoecermos, nos restabeleçam a saúde da melhor forma possível, o mais eficientemente possível e com menos sequelas possíveis. E não há, pelo contrário, todos os estudos demonstram que quando há privatização ou entrega dessa função a privados, a qualidade diminui. Mais, nós aqui em Portugal não sabemos qual é a qualidade, porque não há a transparência que existe no serviço público, não existe no serviço privado. Eu dou-vos só um exemplo. Nós todos os dias temos telejornais a abrir com os tempos de espera nas urgências ao longo deste país. Pergunto-vos se alguém sabe quais são os tempos de espera em congêneres e idênticos serviços privados. Por exemplo, se alguém se pergunta quais são os tempos de espera, ou se fazem, que exames é que fazem, ou quanto tempo é que demoram a ter alta, ou quantos são internados, ou quantos morrem. Alguém sabe essas estatísticas? Nós não sabemos. Poucas, o Estado obriga a algumas a relatarem transparentemente a algumas. Por exemplo, a taxa de cesarianas é das poucas que o Estado obriga a que os privados digam, mas nós não sabemos o que se passa. E, portanto, atenção, não deitemos fora
algo tão precioso como o Serviço Nacional de Saúde e com tanta qualidade ainda. Mas eu compreendo as queixas, eu compreendo a dificuldade de acesso, não há nada pior do que ter dificuldade de acesso. De facto, nós termos um serviço maravilhoso ao qual não conseguimos aceder é terrível e, portanto, isso é uma das coisas que tem que ser mudada mais do que qualquer outra. Bom, mas eu não posso mais. Outra coisa que tem a ver com a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que aqui também foi falada. Se há coisa que a promoção da saúde faz, é precisamente, e isto tem que ser feito, isso é que é a dificuldade. Nós estamos agora, neste momento, com o envelhecimento, com muita carga de doença cardiovascular, com muita carga de doença oncológica, e vocês dizem aí assim que estão aí a ouvir-me: olha, e esta vem aqui falar de emagrecermos, de andarmos, de não fumarmos, de, oh meu Deus, nós temos é que ter consultas para tratar isto e internamentos para tratar estas pessoas e tal. Não, não é. É precisamente neste momento que nós temos que pensar, mais do que nunca, que temos que investir nas crianças que estão agora a nascer, nos jovens que estão agora a adquirir hábitos que não deviam, nos adultos que estão a trabalhar em condições insalubres, nos velhos que estão a envelhecer sozinhos, para precisamente conseguirmos ter um Serviço Nacional de Saúde sustentável. É agora que nós temos que fazer isso. É agora. Beveridge também fez um Serviço Nacional de Saúde em plena guerra, em plena Segunda Guerra, em Inglaterra. É agora que nós temos que ser capazes de despender o esforço tão enorme como estamos a despender no Serviço Nacional de Saúde para tratar toda a doença, mas é agora que nós temos que encontrar também recursos para investir na saúde das pessoas, para que elas precisem menos, realmente menos de serviços curativos, de serviços de tratar as suas doenças que vão adquirir. Portanto, em relação à liberdade de escolha, é também... Um minuto. A liberdade de escolha é também muito importante. Eu concordo com a liberdade de escolha, mas a liberdade de escolha não pode ir, no meu ponto de vista, o meu ponto de vista modesto, é impossível nós imaginarmos, do ponto de vista, aliás, se pensarmos economicamente o que significava deixar cada pessoa ir tratar-se onde queria, era qualquer coisa de absurdamente caro, inaceitavelmente caro. Portanto, isso, apesar de tudo, dentro do Serviço Nacional de Saúde, e isso tem sido uma questão, a liberdade de escolha dentro do Serviço Nacional de Saúde, é algo mesmo assim difícil de regular. Porque quando nós agora, e eu não vou aqui, já não tenho tempo para dizer o que é que eu acho sobre a organização dos cuidados, desde os cuidados de prevenção, os cuidados primários até ao hospital e até os cuidados continuados, que também são tão importantes, e sobretudo aquilo que não é sequer cuidados de saúde, mas cuidados de alojamento e de tratamento das pessoas que estão diminuídas, das pessoas idosas ou velhas, como eu gosto de dizer. Portanto, tudo isso tem que ser pensado e tem que existir alguma liberdade, sim, mas de forma equilibrada para não provocar disrupções demasiadas e para que, às vezes, o pequeno benefício da escolha pode ter um custo muito elevado para o sistema. E, portanto, também é nossa obrigação, de todos nós, pensarmos que queremos um Serviço Nacional de Saúde que seja capaz de se sustentar, porque ele é mesmo muito caro e, portanto, queremos que os recursos sejam hierarquizados para aquilo que é mais importante. Muito obrigado, doutora Margarida Tavares. Agradecemos também aos nossos anfitriões tão simpáticos, o Café Velasquez, que é um parceiro absolutamente essencial destas tertúlias, aos Não Notícias, à Irmandade dos Clérigos. 2 semanas é o 25 de Abril, o que quer dizer que a próxima sessão será no dia 29 de Abril, excepcionalmente daqui a 3 semanas, e o tema será o tema da igualdade e a convidada é a Capicua. E, portanto, quem quiser, considere-se já convidado
e será muito bem-vindo ou bem-vinda. E muito obrigado pela presença, pelas questões, pela participação. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um gosto.